Quantas noites sem dormir sobre o choro do bebê? O que de fato é normal, o que que eu espero, quais são os desafios, a que ponto eu preciso procurar, qual profissional procurar, o que que é uma queixa médica, o que que não é. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as queixas de gastropediatria. Esse é o Pode Mandar Áudio e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Doutora, pode mandar áudio? As queixas principais, quando a vida do neném está começando, no nosso consultório de pediatria, elas giram muito em torno de hábito de cocô, cólica, desconforto, regurgitação, o que de fato é fisiológico, o que não é. Então é muito importante a gente falar um pouquinho sobre isso para desmistificar as coisas que são doença e as coisas que são fisiológicos. Quando eu falo fisiológico, é o que é normal, tá? O que de fato a gente espera. Para bater esse papo comigo hoje, eu trouxe a gastropediatra Patrícia Boechat, mãe da Duda e do Gustavo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A Patrícia foi minha professora, minha mentora. Eu fiz pediatria por causa dela, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Paty, muito bom ter você aqui comigo. E assim, ninguém melhor do que a gastropediatra para poder ajudar a gente, né? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente pode puxar um gancho para conversar é na diferenciação da disquesia para a cólica. A disquesia nada mais é do que fazer o esforço para fazer cocô e não conseguir. A gente para analisar um recém-nascido e ele faz força de fato, mas é uma forcinha onde? Aqui na cabeça, não consegue fazer aquele esforço que joga o cocôzinho de face pro caminho. Então eu sempre pergunto às famílias: você tá vendo choro, irritação, mas melhora com pum e com cocô? Então se melhora com pum e com cocô, nós estamos falando lá da disquesia. A cólica, ela já vem com muita distensão, com muito choro, durando mais horas, durando mais tempo. E aí, de fato, a gente tem pouco o que fazer, né? Mas a gente ainda tem mais um pouquinho de fazer. O que que você me traz aí sobre o seu papel de gastropediatra? O que que você acha? Eu quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui, muito legal participando dessa conversa que é assunto também muito frequente nos consultórios da gastropediatria, né? Quando nasce um neném, a mãe se vê diante de uma nova situação, tudo é novo para ela. E muita insegurança, muita falta de não sei o que eu vou fazer com esse neném chorando o tempo todo. E eu acho que tem algumas coisas que são muito importantes para a gente poder entender quem é o recém-nascido. E o recém-nascido, ele é um ser que está amadurecendo ainda. Ele acabou de chegar nesse mundo e o intestino dele também, como todas as outras funções, também está passando por um processo de amadurecimento. Então, ele ficou 9 meses dentro da barriga da mãe e a única coisa que ele fazia era deglutir o líquido amniótico e pronto. Não tinha mais nada. Ele não precisava de nada para se alimentar porque a alimentação dele chegava pela placenta. Então, essa nova função, né, mamar, fazer a digestão, tudo isso é uma situação que é nova para o bebê e isso traz alguns transtornos no primeiro mês, principalmente, e muitas das vezes essas situações que são extremamente normais são algumas das vezes fontes de preocupação e fonte, às vezes, que eu acho que é o mais preocupante, de medicalização excessiva. Exatamente. Eu acho que a gente bom, pelo menos é o que a gente vê, né? Kits prontos de 5 medicações para uma coisa que a gente sabe que não tem solução. O que vai melhorar é o tempo, é a fisiologia, é o neném, o corpinho do neném entendendo contratilidade, o reflexo gastrocólico agindo, colocando tudo em ordem e a gente medica mais a queixa materna, você concorda? Eu concordo. E eu acho que as mães, às vezes, ficam tão preocupadas com a questão, né, de qual vai ser o enxoval, mas o conhecimento antes de um bebê nascer, ele é muito importante. Porque quando essa mãe, ela sabe quem vai ser esse recém-nascido e o que vai acontecer com ele e aquilo que é normal, isso já dá um poder muito grande para ela num momento em que ela vai estar fragilizada, porque toda mãe no puerpério tá fragilizada. É uma novidade, são os hormônios agindo, tem coisa demais acontecendo, a sensação de que a gente não vai dar conta, tudo isso acontece com todo mundo. Então, a gente entender todas essas situações do bebê, que na maioria das vezes são normalidade, acho que isso é bem importante. E vamos voltar lá, né, na questão da disquesia e da cólica, né? A disquesia, por que ela acontece? Para a gente poder conseguir evacuar, fazer cocô direito, a gente precisa muito utilizar a musculatura da nossa barriga. E a gente precisa estar numa posição que é uma posição adequada. A gente evacua bem quando a gente está sentado. Exato, a famosa higiene natural, né? E aí o bebê, ele não tem
ele não evacua nessa posição. Ele está geralmente deitado e ele não tem uma musculatura da barriguinha desenvolvida a ponto de conseguir mandar esse cocô embora da forma como nós adultos fazemos. Então, para o bebê, fazer cocô é um esforço muito maior do que para a gente. Obviamente que para alguns bebês isso vai ser pior, para outros bebês isso vai ser mais natural, como tudo na vida vai acontecer desse jeito. Mas é super comum a gente ter aquele bebê que na hora que vem a vontade de fazer o cocô, ele fica vermelhinho, ele se espreme todo, e aí a mãe tem a sensação de que ele não vai conseguir, e aí ela acha às vezes que vai sair um cocô muito duro, e aí quando vê, saem aquelas fezes normais do recém-nascido. É o famoso pum molhadinho, aqueles líquidozinhos sujando a fraldinha. E aí ela fica sem entender o que está acontecendo, porque na nossa mente de adulto, né, o esforço a gente tem que fazer quando tem muito cocô. Ou um cocô que está muito duro, né? Mas para o neném não é assim. Para o neném esse esforço ele pode acontecer e ele acontece muito frequentemente também nessas situações. É importante a gente pontuar um pouquinho sobre ainda a história da cólica e da disquesia. A disquesia, ela nem sempre é dor. Às vezes, vê esse bebê se espremendo, ranhetando, resmungando à noite. Gente, isso não tá doendo. E a mãe fala, ai, doutora, parece que ele tá incomodado. A gente valoriza toda a queixa materna, mas tem que pensar a gente tem uma cultura de que choro é dor, que gemido é dor. Mas é a única forma do bebê se comunicar, né? Então, às vezes, ele vai fazer qualquer barulhinho, ele tá reclamando a noite toda. Nem sempre é um choro de dor, nem sempre é desconforto de fato. Para ele, isso tá harmônico. Não deixou de mamar, não deixou de dormir, mas é a própria mãe que tá ali mirabolando ideias de que isso é uma queixa de dor, de que parece que tá doendo. Ela associa queixas, talvez, que ela sente nela. Quando eu tô fazendo força assim, eu acho que eu fico desconfortável. Gente, tem que parar com essa comparação. Não é a mesma coisa, né? E você falou uma coisa muito importante aí. O bebê tá mamando e o bebê tá bem. Um bebê que tá mamando, um bebê que tá bem, um bebê que você leva ele no pediatra, ele tá ganhando peso adequadamente, que ele tá tranquilo para fazer as situações dele, né, do desenvolvimento durante o dia. Isso já deixa a gente muito mais tranquilo. Esse é um parâmetro muito importante para nós pediatras. Aquela criança que ganha peso bem, que não tem outros sintomas, que está tranquila na maioria do dia e que vem esses momentos que são esses momentos de desconforto, não é pra gente ficar extremamente preocupado, né? Ainda nesse assunto da cólica, o maior mito de todos, e agora vem a voz da especialista. O que a mãe come atrapalha na cólica? Não, o que a mãe come não atrapalha na cólica. Então, assim, coitadas, né? Quando chegam no consultório, já magras do pós-parto, não comendo feijão, não comendo pizza, que elas adoram, não tomando café, porque tudo foi instruído de que causa cólica. Não Isso causa é um grande cólica. Mito, né? Isso a cólica, ela vem, aliás, ninguém sabe exatamente por que a cólica acontece, porque no dia que alguém descobrir, vai aparecer um remédio que vai curar a cólica, e esse remédio ainda não existe. Ainda não. Quem descobrir vai ficar milionário, mas isso ainda não existe. Então, existem várias teorias para explicar a cólica do lactente. As teorias mais recentes, elas dizem que todas essas questões, elas estão relacionadas com a interação do intestino com o cérebro. Hoje, isso é uma coisa cada vez mais falada nos congressos de gastropediatria. O nosso intestino e o nosso cérebro, eles estão extremamente ligados e já desde o início da vida. Então, e está relacionada a questões da motilidade do intestino e muito mais do que só a motilidade, está relacionado com a percepção que o recém-nascido tem da movimentação do intestino. Enquanto a gente está aqui conversando, o nosso intestino está mexendo. Ele está mexendo o tempo todo. E nós não estamos percebendo que esse intestino está em movimentação. O bebê, ele percebe isso muito mais do que a gente que é adulto. Então, uma coisa que para a gente não é desconfortável, para ele é. Até porque ele também está aprendendo quais que são as sensações do corpo dele. E, obviamente, que isso também vai ter criança que vai ter mais, vai ter criança que vai ter menos. E isso não é uma coisa com a qual a gente tenha o controle sobre ela. Acho que isso é muito importante. Porque é igual como se fosse um sorteio na loteria. É isso. Teve muita cólica, não teve, isso não depende da mãe, não depende do que ela faz. Não foi nada que ela fez errado. Não foi nada que ela comeu. Não é porque o neném ficou sem dormir à noite. Não foi o remédio importado. Não foi. Não foi o prebiótico chique. Não foi a troca de leite sem necessidade, quando é um bebê que às vezes não tá mamando no peito. Então a gente vê muito disso acontecendo. E como que a cólica funciona?
A gente fala que é a regra dos 3, né? Ela começa por volta da 3ª semana. Em média, os bebês, e é isso que eu vou falar, é verdade, tá, gente? Os bebês choram em média 3 horas ou mais por dia, né? Então, se você pensar que um recém-nascido dorme quase que o dia todo, o tempo que ele tá acordado, Ele às tá vezes ele tá chorando, chorando. E é exatamente. isso aí. É Isso isso para uma mãe que mesmo. já tá exausta, com toda a sua carga de puerpério, fica louca mesmo, assim. Exatamente. E ela geralmente melhora com os 3 meses de idade. Então, essa regra dos 3 aí, ela é bem importante para a gente poder tentar entender. E tem uma coisa, a cólica, ela geralmente começa nesse horário do final do dia, A hora da bruxa. a hora da A bruxa. hora da bruxa. Depois das 17 horas, a criança vira Exatamente. outra criança. A hora que o pai tá chegando em casa do É trabalho, que a mãe às vezes tá sozinha porque a rede de apoio dela foi embora, É. e que junta aquilo tudo. E por que que isso acontece? Às vezes, acredita-se que também, como existe essa relação intestino-cérebro, que o bebê passou o dia todo recebendo estímulo, e o bebê passou o dia todo nessa função. Quando vai chegando no final do dia, essa percepção dele sobre o corpo e essa interação dele com o ambiente Ele vai baixar. começa a ficar pior. E aí vem essa hora da cólica. Só que para a mãe é um horário que ela já tá acabada, ela tá doida pro dia acabar. É. Ela quer dar um É, banho no neném e dormir. exatamente. E aí acaba que o final do dia É pior. é a pior hora. E aí a gente vai juntando com a privação de sono, né? Que o bebê tem uma necessidade menor de sono, e a gente vai ter um dia aqui só para falar sobre sono, que de fato ele precisa menos, muito diferente de um adulto. E aí isso para a mãe não vai fechando a conta, né? O neném chora, não dorme, ela não dorme, o dia seguinte já tá pior, e aí ela vai se culpando mais e vai virando aquela grande bola de neve. E aí eu vou abrir um parêntese aqui no assunto, porque a Paty também é instrutora de meditação e ela trabalha muito com isso. E aí o que é importante de estruturação, de rede de apoio de fato para essa mulher, dela entender, pra gente ajudar mais a mãe e parar de medicar tanto o bebê, aonde a gente pode acolher essa mulher? O que a meditação pode trazer de qualidade de vida para essa puérpera? Eu trabalho com uma linha de meditação que são as atividades baseadas na atenção plena, né? E a gente fala que é o que a gente tem que estar vivendo no momento presente e o agora. E para a vida de uma mulher que está no puerpério, o agora vai ser um agora desafiador. Então, não adianta a gente tentar querer modificar esse agora que está desafiador. A gente é que tem que ganhar ferramentas para poder lidar com esse momento. E a prática da respiração, que a gente consegue ensinar, que a gente consegue treinar. Então, muitas das vezes, a gente consegue treinar essa gestante durante a gravidez, para que ela já consiga entender quais vão ser as armas dela, o que vai estar na mochila dela de saúde mental, para a hora em que ela for precisar resgatar isso na hora que esse bebê nascer. E a meditação pode ser uma excelente ferramenta para que, naquele momento onde está o caos, o choro intenso, ela consiga programar pelo menos os próximos 15 minutos. Exatamente. Porque a teoria com o dos 15 neném- minutos é maravilhosa. Programa nem um neném- dia, nem 2. É 15 minutos. A gente não consegue programar um dia todo, a gente programa os próximos 15 minutos. Eu vou dar um banho. E aí, beleza, é isso que eu vou fazer. Né? Eu vou amamentar. É isso que eu vou fazer. E a gente vai criando muita expectativa, né? Essa noite eu não dormi bem. Então, eu acho que a meditação ela vai atuar nisso tudo. Colocar a gente mais situado, colocar a gente presente no agora, a gente entender que por mais desafiador que seja, o adulto é a mãe. E o bebê não tá fazendo aquilo porque ele quer fazer. Ele tá fazendo simplesmente porque não tá pronto ainda. ele não sabe fazer de outro jeito. E isso é uma coisa que a gente precisa muito dessa compreensão. Né? E eu acho que uma outra coisa, junto com essa história, né, de aprender a respirar, de aprender a meditar, é a gente entender o que a gente vai precisar quando chegar esse momento. Então, uma das grandes coisas, e a gente sabe que às vezes não são todas as mulheres que conseguem ter isso, mas algumas não se programaram adequadamente, é a rede de apoio, né? Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante. Quem vai ser a sua rede de apoio, né? Às vezes as pessoas não têm familiar perto, mas tem aquela melhor amiga, tem a pessoa que está sempre junto, mais até do que só o marido, porque às vezes o marido vai voltar a trabalhar e ela não vai ter outra pessoa, né, a companhia do marido o tempo todo em casa, mas a gente sempre tem alguém. E essa pessoa eu acho que é muito legal ser conversado com ela durante a gestação. Olha, eu queria muito que você fosse minha rede de apoio. Eu fui rede de apoio recentemente para uma amiga que teve neném e às vezes
vezes ela me ligava, ela falava, olha, hoje o dia aqui tá muito pesado, você pode vir me ajudar? Isso. E eu ia lá, às vezes no final Às de vezes dia, é uma palavra de escuta, eu ia lá no é final uma de dia pra ela tomar um companhia, banho. é uma E companhia. ficar com a neném, às vezes a neném ainda ficava um pouco chorando, mas ela podia tomar o banho dela Isso. tranquila, porque ela sabia que eu tava lá. É. Então, né, a gente não se frequenta a casa todo dia, mas ela sabia que ela podia contar comigo. E algumas vezes eu fui lá para ajudá-la. Então, Perfeito, acho que isso é perfeito. muito legal. E programar um pouco as questões das rotinas de casa, né? Ter uma comida no freezer, saber essas questões que a gente fica preocupado no dia a dia, a gente tentar tirar isso dessa rotina, acho que vai Também ajudar essa vai mãe tirando o peso e ficando um pouquinho a mais lidar leve. melhor com essa questão De do fato, bebê. é um período desafiador. De fato, assim, te leva ao extremo, pela exaustão, pela mudança, toda a mudança hormonal. Isso de fato vai acontecer. E aí, quando a gente pega dessas histórias que a gente está conversando, das queixas abdominais, né, da cólica, da disquesia, que elas de fato querem uma solução. Eu acho que a gente vive uma sociedade muito imediatista mesmo. Eu acho que todo mundo quer um remédio para alguma coisa. E assim, não existe um remédio que vai resolver o seu problema. Não O que vai existe um resolver seu remédio. problema é paciência, respira e acorda amanhã e começa tudo de novo. Não dá para trocar, não tem outro. O seu neném é esse. Ele de fato vai chorar, pode ser um bonzinho, até pode, mas não dá para fazer. O que eu posso ter em casa numa emergência? Gente, não tem uma emergência assim. Tudo que a gente faz de medicação, a gente da parte da pediatria, são placebos, são mais para medicar pontual. Não existe um tratamento que vá curar aquele problema. Somente o tempo vai fazer isso. Exatamente. E eu acho que é importante a gente falar de um outro vilão aí, né? Que são as regurgitações. Exatamente. Então, linkando aí mais uma queixa comum, mais uma coisa importante. Então, além do neném, vem a fase do choro, do desespero, e depois o menino começa a gofar, regurgita. Eu acho que eu acho que o refluxo, coitado, ele é O o vilão. mais injustiçado. Ele é culpado Exatamente. por milhões de coisas, quando na verdade ele não é. E aí vem a rede social para deixar ele ainda mais mistificado, né? Porque vem as histórias da PLV, Exatamente. vem a história do refluxo oculto, vem a história da tosse crônica. E assim, quando a gente para ler, se as meninas... Eu recebo muitas meninas no consultório que às vezes estudam sobre isso e já vão me apresentando as provas. Olha, eu vi na internet que isso pode ser esse diagnóstico. Então, gente, não é tão simples assim, né? Tem muita coisa que cabe em várias caixinhas, que cabe sim na PLV, que cabe sim no refluxo, mas que também cabe no fisiológico. E aí vem seu parecer aí contra A especialista. primeira coisa é que a grande maioria das regurgitações, elas são fisiológicas. O bebê, ele tem uma imaturidade no que a gente chama de, lá que a gente popularmente chama, tô com uma dor na boca do estômago, né? Uhum. Então, essa região que a gente chama de boca do estômago, que é a transição do esôfago para o estômago, ela é imatura no bebê, ela é um músculo, que da mesma forma como outros músculos no corpo do bebê, ele só vai amadurecer à medida em que a criança for ficando maior. Então, mais uma vez, é a gente brigar com a natureza, e não adianta a gente brigar com a natureza. Aquele bebê que regurgita, ele vai regurgitar até que o organismo dele esteja pronto para conseguir segurar esse leite dentro do estômago, né? E o que a gente fala? Que aquele bebê que está bem, que está ganhando peso adequadamente, a gente chama até esses bebês de regurgitador feliz, porque são aquelas crianças que o leite volta e logo depois que ele está com a boquinha ainda cheia de leite, ele está morrendo de rir. É uma queixa muito importante das mães, ele está com azia. O estômago do bebê, gente, não é ácido igual ao de um adulto. Então, aquele conteúdo que volta, não volta com a mesma acidez que na gente, que volta queimando. Então, a gente não tem essa preocupação de dizer, o bebê está morrendo de azia. Ele não tá. E mais uma queixa que as mães trazem muito. Ele gofou talhado, não gofou o leite próprio. Isso não é um dado fidedigno pra gente, né? Porque não importa se voltou começou, líquido, se voltou talhadinho. O leite que começou a ter digestão. Exatamente. E o volume também não importa pra gente. Às vezes pode ser um bebê que regurgita o dia todo, mas que ganha peso adequadamente. Quando que a gente tem que ficar preocupado? A gente tem que ficar preocupado, principalmente quando esse vômito ele vem muito em jato, logo em seguida a uma amamentação. Então, aquele vômito que o bebê mal acabou de mamar e vem um vômito em jato, em grande quantidade. Aquelas situações em que o bebê não está ganhando peso adequadamente. Ou até mesmo perdendo em ganho de habilidades. Até perdendo em ganho de habilidades. Ficando mais hipotônico, ficando atrasado na pontuação. E aqueles casos, obviamente, em que a gente também acompanha esse tipo de situação, a presença de sangramento nas fezes, né? Que aí a gente tem uma alta sugestão de
alergia à proteína do leite de vaca. Eu ainda pontuo mais uma coisa. O bebê que faz uma irritabilidade, que a gente começou a falar. A gente falou do golfador feliz, mas o bebê que golfa e se incomoda, como se ele tivesse um sintoma de fato de que algo está incomodando. Esse refluxo também já é um pra gente preocupar, né? A gente tem que preocupar se isso também estiver junto com isso, acompanhado de outras coisas, né? Mas, principalmente nessa situação relacionada ao peso. Eu acho que O peso um é o bebê que norte ganha mesmo. peso, principalmente nos primeiros meses, um bebê que está ganhando peso bem. E, obviamente, a gente tem que se preocupar com aquelas crianças que nasceram com alguma alteração. Por exemplo, uma criança que nasceu com uma malformação no esôfago, né? Aí é outra coisa, Aí nós estamos né? falando Nós dos estamos casos mais falando de graves. outras situações. Assim como na cólica, no refluxo, a gente também pega uma hipermedicação, você concorda? Nossa Senhora, a gente pega muita E medicação. muitas promessas de melhora em pouco E tempo. eu acho que uma coisa que é extremamente importante, remédio, gente, tem efeito colateral. Exato. E medicação de refluxo para bebê, primeiro que elas, para a maioria delas que são utilizadas aí, né, em larga escala, elas não têm indicação. Sem eficácia comprovada. Sem eficácia comprovada. Essa é a grande verdade. E a segunda é que elas podem trazer efeitos colaterais importantes, porque elas atravessam o cérebro. Eu já tive, por exemplo, criança que estava tomando 2 medicações que eram semelhantes e a criança fez uma crise convulsiva. Exatamente. Então, assim, pode acontecer. Então, não adianta eu pegar o remédio que a vizinha está usando, ou o remédio que eu vi na internet, que alguém indicou. Não dá. O ideal é a gente sempre ter uma consulta. Posso ter um bebê que só regurgita e é a PLV? Posso. Mas isso vai passar por uma investigação. Exatamente. Isso vai passar por um teste uma de boa provocação. anamnese, uma conversa. Não dá para descobrir isso em caixinha de pergunta do Instagram. Não dá. Não dá para basear um diagnóstico só no Dr. Google. Conversa com seu pediatra. Fala, olha só, eu achei que parece. Então, assim, às vezes você fala, aí ele vai te olhar com outros olhos. Bom, vamos acompanhar? Ela pode ter razão? Eu acho que a opinião das mães é muito importante. Eu não menosprezo elas, não, mas eu acho que a gente tem que caminhar junto e ponderar muito, porque os diagnósticos de internet, se a gente parar para digitar, né, a gente tá enrolado. Nossa, os diagnósticos de internet e a gente vê cada coisa tão absurda sendo colocada, cada propaganda de suplementos e outras questões, e leites, enfim. E aí a gente volta na história da privação da coitada da mãe, né? Porque tudo pode vomitar. O ovo vomitou, não sei o quê. Claro que tem caso de alergia que vai manifestar só com vômito, mas para pontuar isso, gente, tem muita coisa até chegar lá. Então a mãe pode continuar comendo, tem que avaliar com o pediatra pra gente traçar esses diagnósticos. E também mais uma coisa importante, exame. Nada de exame, né? Nada de exame. Nada de exame. Não vão pedir exame. Olha, eu acho que eu que sou gastropediatra, a maioria das vezes eu tenho que explicar por que aquele exame foi pedido de forma errada. Aí, Porque na maioria das vezes a gente não precisa. O diagnóstico é pedir clínico. Exame. Não tem essa de exame. Eu acho que é importante, né, Bárbara, a gente também falar que o mais frequente é ser benigno. É o normal. É o normal. É o normal. Então, mais de 90% dos casos, essas situações, elas são fisiológicas. Então, não dá pra gente ter uma cabeça também muito voltada aí, né? Pro adoecimento. Para as raridades. Exatamente, porque a grande maioria das situações, elas são normais. E ainda pegando esse gancho, a gente falou das cólicas, a gente falou um pouquinho sobre o refluxo e aí sobre os hábitos fisiológicos do bebê e todas as variações de normalidade, né? A gente tem uma teoria aí das vovós mais antigas que o cocô mais verde é um cocô de mais cólica, que o cocô mais amarelo é um cocô com problema. E assim, o cocô do neném, ele vai variar de tonalidade mesmo, vai do marrom pro preto, pro amarelo, pro verde claro, verde escuro, e isso não tem nenhum diagnóstico relacionado, né, Paty? Não. A única cor que o cocô não pode ser com raias de sangue ou então branco. branco. E branco. É isso não aí. Pode branco. O resto, todas as outras cores, elas estão permitidas por aí. E aí eu vou chamar a atenção de quem tá ouvindo a gente, lá no Caderneta de Vacina do Bebê, página 27, tem todas as fotos de cor de cocô. Abre a caderneta do seu filho que você vai encontrar lá. Às vezes falta folhear um pouquinho esse material que é tão rico, né? Esse material é tão bacana, E aí tem lá sobre cor de cocô. Assim como a cor é uma dúvida, a outra dúvida é sobre frequência, né? Então, o bebê que mama só peito, a gente tem a famosa
famosa regra do 7, que eu aprendi muito bem com uma professora que eu tive. E aí a gente tem que falar que o neném aleitamento materno exclusivo, ele pode fazer mais de 7 cocôs no mesmo dia, ou ficar até 7 dias sem fazer cocô. E esses dois problemas deixam elas enlouquecidas. Exatamente. Ficou sem fazer cocô é um problema, fez cocô demais é outro problema. Exatamente. E o que acontece nessas duas situações? Acho que é bacana a gente explicar por que isso acontece, né? E geralmente acontece assim: logo que o bebê nasce, ele tem um reflexo que se chama gastrocólico. A comida bate no estômago, o intestino mexe. Então é super comum ele mamar e fazer cocô. E isso é uma coisa que muitas vezes deixa as mães também exaustas, né? Porque você acabou de arrumar aquilo tudo, aí o neném acabou de mamar, quando você vê, ele fez cocô. E aí você faz isso, ele fez cocô de novo. Isso. Então, isso acontece 2 da manhã, 5 da manhã. E isso é uma coisa que vai deixando as mães meio irritadas, assim, logo no começo. Mas isso é normal por conta desse reflexo aí, que chama gastrocólico. Depois, à medida em que o bebê vai ficando um pouco maior, principalmente num bebê que mama exclusivamente ao seio materno, o leite materno, gente, ele é tão aproveitado que não sobra resíduo para o bebê evacuar todos os dias. Então, às vezes, ele demora 4, 5, às vezes até uma semana sem evacuar, né? E aí, vamos falar de novo. Se for um bebê que está ganhando peso adequadamente, que não tem nenhum outro sintoma, isso não é uma coisa em que a gente vai ficar preocupado. A preocupação vem na consistência das fezes, né, Paty? Então, ele tem que continuar tendo aquele cocô padrão que ele fazia, porque se a dieta é líquida, o cocô tem que ser líquido, né? Exatamente. Ele não vai formar aquele cocôzinho formado do adulto. Então, se ficou 7 dias sem fazer cocô, mas manteve aquele cocô molinho, que vaza na fraldinha, que parece um mousse de manga com carocinho de goiaba, tá tudo certo. O problema é a gente se atenta mais na consistência, né? Se ele começar a ser um bebê que tá evacuando já fezes muito formadas, aquelas fezes muito endurecidas que a gente chama de cabritinho, né? Isso, azeitona, Se ele tá cabritinho. com um excesso de distensão abdominal, a barriga de bebê é sempre inchadinha, tá? Eles são barrigudinhos, mas um excesso que a gente percebe que tá piorando, isso são os fatores em que a gente tem que ficar preocupado. Do contrário, é esse cocô que é um cocô líquido com uns grumos, né? Amarelinho na maioria das vezes, mas que pode ser verde. E isso não tá relacionado com cólica, com nada disso. Então, a gente tem que ficar extremamente tranquilo em relação a isso. A grande maioria das vezes, todas as queixas da parte da gaspediatria, a gente caminha muito para a normalidade, né? A gente caminha para a normalidade. É difícil a gente ter né, essas queixas que envolvem irritabilidade, né? E dor, enfim, a maioria delas a gente vai estar falando de coisas que estão girando aí em torno da normalidade mesmo. E aí, o que a gente vai fazer, né? Aquelas situações. A gente vai fazer massagem na barriguinha do bebê, a gente vai colocar uma fraldinha que seja morna, aquelas almofadinhas que a gente consegue esquentar. Isso ajuda a acolher o bebê gosta de se sentir acolhido e protegido. Dá colo, gente, isso não é colo problema. É o segredo, né? Colo, carinho e paciência. Se a gente Não junta os três, não a gente tem passa problema tudo dar isso. colo o tempo todo pro bebê, ele pode ir passando de um colo pro outro. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu falo muito de higiene natural, que eu acho que é uma coisa que a gente vem vendo cada vez mais. E eu sempre dou um exemplo para os pais. Vocês já tentaram fazer cocô deitado? Não vão conseguir. Então, fazer a posição de cócorazinha, tira a fraldinha, vai pra pia, faz aquela postura. Na hora que você perceber que o bebê tá fazendo a força, ajuda. Então, bota ele sentadinho no colo, abre a fraldinha. Gente, não dá pra fazer cocô deitado nem de fralda. Então, ajudar, ensinar o bebê. E assim, eu tenho pacientes aí com 3 anos, fala, Bárbara, é muito engraçado. Até hoje, ele tira a fraldinha e vai lá pro cantinho dele no piniquinho e faz sozinho. Porque a gente deu essa autonomia pro corpinho. Então, eu acho que falar da higiene natural também vai trazer um pouco de qualidade. Tanto pra criança lidar com essa queixa, quanto pra ela perceber. Percebeu o esforço evacuatório? Conduza. Colocar eles nessa posição, né? Mesmo que seja no colo e que ela não queira. Às vezes é uma hora em que ele tá muito irritado, você não vai conseguir, mas pelo menos colocar ele no colo, com as perninhas dobradas sobre a barriga, isso já ajuda Faz muito. Muita diferença, né? Faz muita diferença. E eu acho que aí vem de novo, né? Aquela questão de... Vai ter dias em que a mãe vai estar mais cansada. E nesse dia que a mãe tá mais cansada é que é o dia que ela precisa de mais ajuda. Porque, gente, quanto mais ansioso a gente tá, mais o bebê da gente percebe. Exatamente. Isso é real. Eles são
um espelho Isso é mesmo. real. É, Então, se a gente está cansado, se a gente está estressado e a gente não está sabendo ser colo, conduzir. e isso acontece, não é culpa de Não, ninguém, nós não estamos julgando aqui ninguém, porque é muito cansativo mesmo. Mas procura ver se tem algum outro colo naquele momento para te ajudar. delegar é Delegar, dividir, não é dividir essa entregar, né? tarefa, né? Porque a gente, quando tem bebê também, a gente fica querendo a gente resolver tudo, mas tem hora que você vai precisar pedir essa Exato. ajuda e esse colo não vai vir de você, vai É vir de isso. uma outra pessoa para acolher nesse momento em que a cólica tá pior ou que essa situação aí tá um pouquinho mais complicada. Paty, eu acho que a gente falou dos principais, né? Falamos, Então, acho que espero que a sim. gente consiga ter ajudado bastante gente com esse áudio de hoje, não é mesmo? Acho que sim, né? É. Vamos acolher mais, ter mais paciência e dar menos remédio. Eu acho Informação que de essa qualidade, né? informação de qualidade. E isso vamos liberta. preparar essa mochilinha aí, né? É, sem remédio. Antes sem da remédio. gestação, para a gente estar preparado para enfrentar É. essas coisas desafiadoras. Aqui, mais uma vez, obrigada, Ah, viu? obrigada a você. Até Foi o uma próximo. delícia o Foi uma papo. delícia. Obrigada. Doutora, pode mandar áudio?